Esse é mais um programa Diálogo sobre a Vida, que eu, Marcos Rezende, e meu amigo Eduardo Iver, tecemos comentários sobre aspectos da obra do grande pensador Jiddu Krishnamurti. E o nosso tema de hoje é o autoconhecimento através dos relacionamentos. Vamos investigar o que a vida quer nos ensinar através dos relacionamentos. A gente não pode esquecer que o mundo está em guerra, né? E essa guerra, ela, como já tivemos ocasião de conversar aqui, não só essa, como toda a guerra, é reflexo da guerra interna de cada ser humano, né? Da vida em conflito, e isso levado às proporções maiores, proporções nacionais, gera essa coisa absurda que ainda existe no século XXI, que é essa matança coletiva de seres humanos, algo que já deveria há muito tempo ter sido banido da face da Terra. Mas então o tema que nós escolhemos hoje é o autoconhecimento através dos relacionamentos. Exatamente tem a ver com isso que nós falamos agora, porque os relacionamentos, em geral, têm muito conflito, né? E a questão que nos parece é possível uma vida de paz? Porque o mundo só vai poder ter paz se os indivíduos tiverem paz. Quando os indivíduos viverem nessa ignorância, nessa busca de mais, de poder, de ambição, de acumulação e tal, o mundo não vai ter paz. Então, a paz começa em cada indivíduo, em cada um de nós. E para que a gente possa viver em paz, viver em harmonia, viver sem conflitos, a gente precisa perceber a nós mesmos. Porque, como o Krishnamurti fala reiteradamente, as relações são um espelho para o autoconhecimento. Você só se percebe em relação. É nas relações que múltiplas facetas luminosas e sombrias de nós mesmos vêm à tona, e se elas não viessem à tona, não teria como serem observadas, percebidas e até mesmo transformadas. Então, não existe vida sem relação. E é através da relação que os desafios aparecem. A pessoa que vivesse como um Robinson Crusoe, né, aquele personagem que vivia sozinho numa ilha, sem relação, né? A pessoa que vive sem relação, ela só conhece as próprias manias, que só vão se acentuando, só vão aumentando. Isso é muito comum nas pessoas que vivem sozinhas. Nas relações, a gente é obrigado a ceder ali, a compor aqui, a participar de uma maneira ou de outra. Enfim, as relações fazem com que a gente seja moldado, vamos dizer assim, né? Mas que, infelizmente, muitas vezes essa moldagem se dá de forma inconsciente e gerando novos condicionamentos que terminam tirando a vitalidade dos próprios relacionamentos, né? Então, a questão que nós vamos tentar explorar hoje é exatamente: existe alguma outra fonte de autoconhecimento que não sejam as próprias relações? E autoconhecimento, a gente já disse algumas vezes, não é conhecimento, não é acumulação de informação. Autoconhecimento é percepção de si mesmo para que se possa sair do viver automático, do viver mecânico, do viver repetitivo, do viver de reações condicionadas e passar a ter um viver criativo, um viver harmônico, um viver feliz. Então, a transformação de nós mesmos que o autoconhecimento
propicia, que na verdade, como eu disse, ele não é acumulativo, ele é mudanças de atitude na dinâmica da própria vida, ele permite a autotransformação, que não é deliberada, que não é idealizada, é um processo de amadurecimento interior, né? Então, esse é o nosso tema, autoconhecimento através das relações, e eu vou passar aqui a palavra para o Eduardo, para ele também dar o seu pontapé inicial nesse tema tão vital, porque a vida pode ficar muito rica se nós, ao invés de vivermos em conflito, aprendermos a extrair de cada situação difícil, de cada desafio, de cada contrariedade, o ensinamento sobre nós mesmos. Vamos lá, Edu, o que você me diz? Como você falou, a vida é relação. É impossível você viver sem estar se relacionando. Nós, desde criança, temos relacionamentos com os familiares, né? O laço mais forte é com a mãe inicialmente, mas depois com a família, e, enfim, com os vizinhos, com o trabalho. E tudo que nós aprendemos foi através dos relacionamentos, né? No trabalho, na escola e na vida como um todo. De maneira que é impossível nós imaginarmos uma vida em isolamento. Uma pessoa isolada, ela não tem condições de crescer, de se desenvolver, porque, como foi colocado, né, é através do relacionamento que nós nos conhecemos. Eu lembro um experimento que se tornou muito famoso, né? Isso aconteceu muito tempo atrás, mas agora vem sendo mais divulgado. Parece que, se não me engano, em Esparta, eles estavam obcecados por criar uma casta de guerreiros perfeitos, guerreiros que tivessem a capacidade de lutar sem nenhum emocionalismo, que fossem capazes de lutar ou até mesmo de matar sem serem dominados pelas emoções. Então, eles criaram algumas crianças que foram afastados desde criança dos seus pais e não tiveram qualquer afeto, não tiveram contato humano para que eles crescessem com aquela força, com aquela rudez, né, que pudesse tornar os guerreiros assim muito poderosos, porque não estariam dependentes de nada, de nenhum emocionalismo. E o que aconteceu foi, para eles, muito surpreendente. As crianças morreram, elas não sobreviveram. Crianças que não tiveram nenhum carinho, foram afastadas das mães e dos pais, não conseguiram se manter, porque o amor, o cuidado, o contato com a mãe, o carinho, é algo fundamental na existência. Aliás, os estudos, né, da, da psicologia e da neurociência provaram que os primeiros anos de vida são fundamentais para o equilíbrio da pessoa ao longo de toda uma vida. Se uma criança teve rejeição, ficou largada, não teve atenção durante os primeiros anos, aquela carência, aquela frustração se arrasta pela vida toda e a criança vai ter, quando crescer, muita dificuldade de relacionamento, porque ela não vai sentir acolhida pelo mundo, porque ela não foi acolhida por aqueles que eram os responsáveis por ela. Então, daí vocês veem a importância de um bom relacionamento desde a mais tenra idade. Eu diria até dentro do útero, o relacionamento é fundamental, um relacionamento de amor, de cuidado, né? A mãe conversando com o filho. Então, essa é uma questão assim, básica na vida de todo ser humano, né? O acolhimento, o contato humano, o amor e os relacionamentos. Quanto mais amorosos, melhor. E nós vemos que a nossa sociedade, tão marcada pela violência, como o Marcos colocou, é muito fruto do estado de espírito que as pessoas têm atualmente, né? As pessoas com medo de se abrir
com medo de serem magoadas, porque já foram magoadas anteriormente, se fecham, se colocam um muro entre si e as outras pessoas. E aí se relacionam através desse muro. Eles tentam dar mão um para o outro, mas através do muro. Isso que Krishnamurti coloca nos seus livros, né? E aí não há um relacionamento aberto, um relacionamento verdadeiro. Cada um se relaciona com medo, busca segurança, busca aquela proteção que ela cria com essa muralha assim, psicológica que ela coloca ao seu redor. E, com isso, os relacionamentos são muito frágeis, são muito incompletos, e as pessoas não se abrem uma para as outras. Então, o relacionamento acaba não trazendo aquilo que é fundamental, que é a oportunidade de troca verdadeira, de escuta e de aprendizado. Uma pessoa que tem medo da vida, medo de se relacionar, que se sente como uma ilha isolada do mundo, né? Ela acaba sofrendo muito. Ela se torna um Robinson Crusoe, como o Marcos falou, porque ela não consegue se abrir e estabelecer um relacionamento de comunhão, de abertura, de amor, que são as condições para que possa haver um crescimento e o autoconhecimento. O autoconhecimento surge justamente de você se ver na outra pessoa, de você ver suas reações quando você está conversando e quando você está trocando com as outras pessoas. Se a pessoa fala alguma coisa e você não gosta, você observa por que eu fiquei ofendido com o que ela falou, ou se a pessoa fala, se a outra pessoa fala alguma coisa elogiosa, aí seu ego cresce, né? Você se acha uma pessoa excepcional. Então, tudo isso é aprendizado, você observar e verificar as suas reações, e isso é autoconhecimento também. Você sempre aprender através do outro, o outro como sendo uma parte de você. É isso aí, Edu. Vou chamar o nosso amigo Jiddu Krishnamurti para o nosso bate-papo. Olha o que ele fala. Se você está consciente, as relações são como espelho, refletindo mais e mais os vários estados dos seus pensamentos e sentimentos. Se compreendemos profundamente que as relações mútuas são um processo de autorrevelação, então eles terão um significado diferente. Então, como a gente falou, né, Edu, o autoconhecimento não é informação sobre si mesmo, não é acumulação de saber, ele não é uma coisa que você possa chegar e dizer: cheguei ao autoconhecimento, sei tudo sobre mim mesmo. Isso é irreal. Por quê? Porque ele é um processo infinito. É como ele diz aqui, é um processo de autorrevelação. Você só se conhece quando você é desafiado, quando alguma coisa te incomoda. Aí, o que acontece quando alguma coisa te incomoda? Uma faceta do seu euzinho está ali se revelando. Eu queria que fosse diferente, eu não gosto assim, eu não quero desse jeito, né? Então, assim, o nosso eu, o nosso ego psicológico, ele é multifacetado e muito contraditório, né? Ele tem, assim, inúmeros papéis diferentes ele representa em diferentes situações na vida, né? E aí, são nessas situações que essas facetas vão se revelando e você tem a chance de olhar, olhar e olhar. Porque, normalmente, quando a gente vê uma coisa assim, a gente já quer interferir, né? Já bota a ideia do que deveria ser. E aí, não posso ser assim, eu tenho que ser diferente. Aí eu vou criar um condicionamento diferente que vai ser mecânico. Vai haver uma mudança, mas não uma transformação, né? Ao passo que, se você
olha, cada coisa que vai se revelando através do relacionamento, seja luminosa ou sombria, bonita ou feia, né? Todas essas facetas, quando você percebe aquilo, você tem a chance de agir diferente, não por um planejamento mental, mas por uma atitude espontânea de quem se livrou de um condicionamento, né? Olha o que ele fala. Assim, nossas dificuldades e nossos problemas, sempre maiores, decorrem da falta de compreensão das nossas relações. Compreensão que essencialmente é autoconhecimento. Por consequência, é importante que você compreenda fundamentalmente as suas relações com a esposa, o marido, o vizinho, porque as relações são uma porta através da qual podemos descobrir a nós mesmos e compreender o que é o pensar correto. Então, é nas relações que a gente se percebe e que a gente vai compreendendo a natureza humana, que a natureza humana tem coisas extraordinárias, extremamente luminosas, e tem outras deploráveis, né? Como essa guerra aí que a gente está vendo de poder, né? O que é isso, né? Onde surge uma guerra dessa? A consciência humana. A consciência humana que decide lá mandar os tanques, a consciência humana que decide reagir, vai matar, então vamos matar também. Tudo isso está na consciência humana, né? E muitas vezes não é a guerra de armas, mas é a guerra psicológica, é a chantagem, é a pressão, é a intimidação, é gerar o medo. A guerra é um negócio permanente na consciência humana, né? E se nós não percebermos a violência em nós mesmos, né, a agressividade em nós mesmos, o medo em nós mesmos, que são as relações que provocam, como é que eles vão ser transformados, né? Nós vamos ficar a vida inteira repetindo atitudes conflituosas, atitudes desarmônicas, e a transformação não vai acontecer. Nós podemos mudar de um padrão para o outro, do outro padrão para o outro, mas vamos continuar seres contraditórios, incompletos e em conflito. Depois eu trago mais um pouco do nosso amigo. Edu, fala você agora. Você tocou uma palavra fundamental, conflito. A maioria dos relacionamentos que nós temos tem um componente muito forte de conflito. É raro você ver um relacionamento entre homem e mulher, né? Seja casal, namorado, o que seja, né? Entre patrão e empregado, entre pessoas da mesma família, entre vizinhos, que não haja uma ponta de conflito, porque as pessoas se habituaram a ser muito egoístas, a perseguirem os seus objetivos pessoais, querendo sempre chegar a algum lugar, né? São condicionamentos que nós adquirimos ao longo do tempo. Muitos desses condicionamentos nos foram vendidos, entre aspas, pela nossa sociedade, a nossa cultura, a nossa religião. Então, nós temos uma série de objetivos, né? Queremos ter sucesso, queremos poder, queremos ter uma conta bancária poupuda. Então, nós começamos a nos relacionar com o mundo com objetivos pessoais muito egoístas. Então, eu tenho meus objetivos, o meu companheiro ou companheira tem os seus. Quando esses objetivos, essas demandas não se coadunam, não se casam, aí surge o conflito, que cada um quer chegar aonde planejou, aonde deseja, em função de todo um conjunto de circunstâncias, né, que foram criadas pelo pensamento. Então, o que acontece? Eu começo a querer impor a minha maneira de ser, a minha maneira de pensar, os meus objetivos e assim por diante. E aí surge o conflito, naturalmente, porque cada um tem os seus desejos, cada um tem seus objetivos, cada um tem a visão de mundo. E as pessoas
na medida que elas colocam essas barreiras que nós mencionamos, né, elas vão se tornando ainda mais egoístas. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Fiquem com a gente. Estamos de volta com o nosso programa Diálogo sobre a Vida, em que eu e o Marcos conversamos sobre os ensinamentos do Jiddu Krishnamurti, que nós sempre admiramos muito pela profundidade e aplicabilidade desses ensinamentos na nossa vida prática. E hoje nós estamos abordando um tema que toca a vida de cada um de nós, que é o autoconhecimento através dos relacionamentos. Eu pude notar, numa época que eu morava sozinho, que eu desenvolvi uma série de hábitos. Eu morei vários anos sozinho, tanto na Inglaterra, como logo que eu mudei para São José dos Campos, eu morava sozinho, primeiro num apartamento, depois numa chácara, e você vai desenvolvendo hábitos, né? E, de repente, quando você volta, por exemplo, quando eu casei, né? Eu passei a viver com a Fátima, minha companheira. No início, era estranho, né? Você começar a repartir tudo, né? Repartir o que você ganha, repartir o leito, repartir os objetivos de vida. Tudo isso aí requer um aprendizado muito grande, né? E aí é a oportunidade que nós temos de olhar e verificar o quanto nós ainda somos egoístas, né? O quanto que esses conflitos surgem em função da nossa incapacidade de abrir mão, e aí surge um aprendizado valioso, que é aquele aprendizado que surge quando você percebe, poxa, não existe coisa mais importante na vida do que o amor, do que viver de bem com as pessoas com quem você vive, se relaciona e ama, né? Porque as pessoas, às vezes, dizem que amam os outros, mas estão, na realidade, amando a si próprios e usando os outros, preenchendo o seu vazio com a presença do outro. Então, isso aí não é amor. Então, o relacionamento é uma oportunidade valiosíssima, né, para nós olharmos e identificarmos até que ponto que nós estamos vivendo com manias, com hábitos, com uma visão egoísta e muito particular, muito sua do mundo, sem abrir para escutar o outro, para sentir as necessidades do outro. E a vida é justamente isso, é troca, é convivência, é compaixão, né? A palavra compaixão quer dizer ter paixão com você trocar a sua energia, a sua paixão com o outro. Não querer impor a sua vontade, não querer impor aquilo que lhe traz prazer, mas repartir. Repartir das coisas mais difíceis na vida, né? Você vê que as crianças que são, por exemplo, filhos únicos, depois que eles crescem, eles têm mais dificuldade de repartir, porque eles habituaram a receber tudo, só receber dos pais. Já filhos que têm vários irmãos também aprendem uma lição preciosa eles são obrigados a repartir, até mesmo a atenção da mãe e do pai, mas também a comida, repartir os brinquedos, repartir tudo que tem em casa. Então, esse aprendizado que a vida traz, de você repartir, de você perceber que você não é o dono da bola, que existem outros também que querem usar aquela bola, né? Tudo isso aí é um aprendizado fantástico. E nós temos que estar muito atentos para não nos deixar de levar para uma vida egoísta que vai gerar conflito e vai acabar gerando, muitas vezes, separações e condições traumáticas nos relacionamentos, de qualquer tipo, né? Os casais, pai e filho, trabalhos, sempre a guerra, a separação e os traumas surgem dessa incapacidade de ambas as partes de se abrirem, de escutar
e de perceber que é nessa troca que nós crescemos, aprendemos e nos tornamos realmente humanos. Edu, você falou uma coisa interessante, de aprender a repartir, né? Você vê a importância da educação. Irmãos, em geral, não gostam muito de repartir. Eles gostam de competir. Competir pelo último pedaço da sobremesa, pelo melhor lugar de sentar para ver a televisão. Quem é que fica com o controle da televisão, né? Quem fica na janela do carro? Exatamente. Entre irmãos, existe uma tendência muito forte à competição, né? E aí a importância de uma educação de qualidade, não só uma educação na escola, mas uma educação na família, né? Uma educação de unidade, né? De união, que às vezes é tão raro nas famílias, né? Então, essa percepção do outro, de repartir, ela pode vir muito cedo, dependendo dos pais ajudarem os filhos a perceberem a si mesmos e a perceberem o outro, ao invés de simplesmente viverem em competição, né? Mas eu vou trazer de novo o nosso amigo Jiddu Krishnamurti para participar da conversa, e ele fala assim: o que se entende por relações? O que significa estar em relação? Relações significam contato, estar junto, estar relacionado, em contato direto com outra pessoa, conhecer-lhe as dificuldades, os problemas, sua aflição, sua ansiedade, que é também nossa. E compreendendo a si mesmo, compreende-se o ser humano e, consequentemente, pode-se operar uma transformação radical na sociedade. Então, essa coisa de se colocar no lugar do outro, tentar ver pela ótica do outro, né? Tentar compreender as dores do outro e compreender as suas dores também. Isso é estar em relação, e isso permite essa transformação individual e coletiva, né? Aí ele fala: como posso eu, que vivo em relação, operar uma mutação radical nas minhas relações? Eu não posso fugir das relações. Viver é estar em relação. Assim, tenho de compreender e de alterar as relações. Tenho de descobrir um meio de operar uma transformação total em minhas relações, porque, afinal, elas estão produzindo guerras. Então, não adianta a gente culpar os outros pelos conflitos, não adianta a gente dizer a culpa é de A, de B, de C. Isso está na natureza humana, está em nós. A tendência à belicosidade, ela está em nós. Qualquer um de nós que não trabalhar a sua própria belicosidade e for colocado numa posição de poder, pode fazer coisas abomináveis, né? Então, esse sentido de perceber a si mesmo, perceber a sua própria arrogância, o seu próprio desejo de domínio, né? Perceber a sua mente astuta, querendo manipular. E nós temos isso. Nosso ser, ele tem muitos níveis, né? Ele tem aqueles níveis mais luminosos de quando a mente está em silêncio, né? Daquela paz profunda, como também quando ela está agitada, astuta, pressionada por algum tipo de medo ou de desejo, né? Ou de busca, alguma coisa que ela não percebe, né? Ela vai por caminhos astutos e é capaz, às vezes, de querer manipular. Então, tudo isso somos nós. E conhecer todos esses níveis de manifestação do nosso ser, tanto no físico, quanto no emocional, mental, quanto no espiritual, entendido o espiritual, aquela região que o pensamento não consegue tocar, aquela região que só surge quando o pensamento para.
né? Quando ele cessa o movimento automático dele, né? E até para isso acontecer, a gente precisa estar observando esse movimento automático do pensamento para que a gente não caia nos truques e nas armadilhas dele. Então, assim, são as relações que nos vão fazer pessoas livres ou pessoas condicionadas, né? É ali que vai se revelar o nosso ego em busca de segurança, de domínio, de prazer, né? De evitar a dor, ou a nossa inteligência maior em busca de compreensão, em busca de companheirismo, em busca de auxílio, em busca de respeito, em busca de liberdade. Tudo isso é a nossa natureza mais profunda que quer. Mas o nosso ego, que é essencialmente pensamento e emoção, ele trabalha contra isso tudo, né? E se a gente não botar essa inteligência maior para observar esse ego, que, como diz o Krishnamurti, é um livro a ser lido, nosso ego, o nosso eguinho, com 500 mil exigências, é um livro a ser lido para que ele possa perder a sua força inconsciente, vamos dizer assim, e virar uma coisa de sabedoria, de paz, de equilíbrio, de harmonia, né? Tudo isso vem quando a gente foca a atenção em observar essa natureza automática e mecânica para ela sair do elemento inconsciente e se tornar uma atitude consciente, uma atitude percebida, uma atitude benéfica, sem os truques que o pensamento inventa para se beneficiar, que é o que a gente muitas vezes faz, né? Vamos lá, Edu, fala mais um pouco aí. Então, por isso o Krishnamurti ele sempre deu uma importância muito grande no processo educacional ao desenvolvimento da sensibilidade. Porque a nossa sociedade, através dessa educação competitiva, voltada para apenas passar no vestibular, conseguir emprego e enriquecer, e conseguir sucesso, ela faz com que as mentes acabem ficando embotadas, acabem ficando fechadas e perdendo aquela sensibilidade que as crianças têm, né? Você vê que as crianças elas têm uma inocência, né? Uma abertura que permite com que elas sorriam para tudo. Se elas brigam com alguém, elas não guardam mágoa. Às vezes você vê, né, irmãos estão brigando, daqui a pouco eles estão sorrindo e brincando junto novamente, porque eles não guardam nenhum ressentimento. Então, essa é um aprendizado que a gente tem que desenvolver na vida, desenvolver essa sensibilidade, essa capacidade de ver o outro como parte de você, de sentir que você não está separado de ninguém, que o problema do mundo, que as guerras do mundo, o sofrimento do mundo e a dor do mundo são também a sua dor, o seu sofrimento e a sua violência. Tudo está dentro de nós. E, na medida que nós somos capazes de observar, de procurar entender como é que funciona todo esse mecanismo repetitivo, esses condicionamentos que nós trazemos de um passado muito remoto, que faz parte até de culturas muito antigas, que vêm se reproduzindo ao longo do tempo, ao longo da história, e que estão presentes no ar, estão presentes no ambiente em que nós vivemos. Se nós não estivermos atentos, nós reproduzimos esses mesmos traumas, essas mesmas atitudes, esses velhos hábitos, maneiras de ser, que acabam nos separando e impedindo que nós venhamos a viver harmonicamente, em paz, de forma amorosa. É por isso que o Krishnamurti fala muito nessa revolução interior, que é uma maneira radicalmente diferente de você viver, não baseado no egoísmo e na separatividade, mas num abrir-se para o mundo, num acolher o mundo exatamente como ele é, com todas as suas imperfeições, com toda a sua dor, com o seu sofrimento, mas também com toda a beleza que existe e às vezes a gente não percebe.
Então, essa abertura para o mundo, essa remoção das barreiras, dos muros, das fronteiras que impedem que nós tenhamos uma relação realmente aberta e amorosa é fundamental. O Dalai Lama fala muito, né, da revolução da compaixão. Eu acho esse termo de uma beleza fundamental, né? É uma revolução que você não vai utilizar armas, não vai querer impor as suas ideias, não vai querer impor a sua maneira de ser, não vai vender um novo sistema social, uma nova tecnologia que é melhor que a outra, mas você vai simplesmente aprender a conviver, a ter compaixão, paixão com. Isso é a verdadeira revolução que vai tornar o nosso mundo um mundo sem fronteiras, um mundo aberto, né? Um mundo realmente fraterno. Na sociedade teosófica, nós sempre falamos de fraternidade, que é o nosso primeiro objetivo. Mas será que nas nossas vidas nós estamos realmente vivendo essa fraternidade? Nós estamos realmente abertos para o mundo? Nós estamos dispostos a abrir mão, dispostos a compartilhar, dispostos a doar o que nós temos de melhor, e não apenas migalhas que sobram? Isso tudo é um questionamento fundamental para que um novo ser humano possa emergir, para que essa revolução da compaixão, essa revolução interna, possa realmente existir. E hoje, na situação que nós temos, nós estamos vivendo, é fundamental essa mudança, senão nós vamos nos autodestruir. Você vê que hoje nós estamos numa situação crítica em que voltou a ser possível uma guerra nuclear. Olha que absurdo isso! Nós temos voltado, regredirmos a uma condição que já se fala novamente em guerra nuclear. Quer dizer, o ser humano está, em vez de aprender, está desaprendendo a viver em paz, a viver em harmonia. Isso é muito sério. Isso depende muito de nós. Nós temos que começar a levar essa nova consciência para o mundo, em vez de ficar no nosso cantinho. Vamos começar a falar, a compartilhar, a viver essa nova consciência, que é a condição única para que nós possamos viver em harmonia, em paz, e possamos assegurar para as futuras gerações um mundo habitável, seguro e fraterno. As relações adoecem por falta de capacidade de compreensão do outro e de si mesmo. Então, a gente, ao invés de tentar se colocar no lugar do outro, ver pela ótica do outro, né, e compreendê-lo, né, e, de alguma forma, interagir de maneira em que possa haver um diálogo, em que o outro também possa nos compreender, quando existe essa compreensão recíproca, as relações, parece que elas vão recebendo uma vitalidade nova, porque sempre tem o que aprender juntos, o que crescer juntos, né? Mas quando as pessoas não compreendem elas mesmas e não compreendem o outro, elas começam a competir, elas começam a querer impor o seu jeito e o outro querer impor o outro jeito e se magoar por isso e se ressentir por aquilo, e aí a vitalidade da relação vai se esvaziando, vai diminuindo até chegar ao conflito e à separação, né? Então, se a gente busca felicidade, aliás, acho que todo mundo, no fundo, quer ser feliz, só não sabe como, né? Não sabe como, mas todo mundo quer ser feliz, né? Se a gente quer ser feliz, eu acho que vale muito a pena a gente tentar compreender o outro e compreender a si mesmo. Não compreender como seres estáticos, tipo, você é assim, eu sou assim. Não. Existe uma dinâmica na relação, uma interação em que eu vou descobrindo novas maneiras de ser e você também vai descobrindo outras maneiras de ser. Isso vale para qualquer tipo de relação. Relação de casal, familiar, pessoal, de amizade, de profissional. Todas as relações podem ser ricas, muito ricas, se a gente tiver o que você falou, a sensibilidade de compreender o outro, de
estar dentro do outro, para sentir como ele sente e poder interagir de uma maneira que o outro também sinta como você se sente, e daí vir uma relação criativa, criadora. Estamos chegando ao final de mais um dos nossos programas. Eu convido a todos a estarem conosco nos próximos programas e também para assistirem às gravações que estão tanto no canal da Sociedade Teosófica no YouTube. Esse é o programa completo, com uma parte de debates, de participação de todos os que estavam conectados, e a versão compacta, que é esse programa Diálogos sobre a Vida, que está no canal Suprem da União Planetária. Então, até a próxima e estamos juntos.